Obrigado. Agora sim, dentro do período de intervenção, dar nota do e-mail do coordenador aqui da secção da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, que enviou um e-mail à Sra. Presidente da Assembleia, manifestando a impossibilidade de estar presente, que eu passo a ler. Boa tarde, excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia. Os senhores deputados municipais, público presente e que assiste a esta Assembleia online. Na impossibilidade de poder estar presente entre vós por motivos de agenda, onde me encontro numa reunião de coordenadores locais de emergência com a Coordenação Nacional de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, quero saudá-los pela vossa presença nas novas instalações da Delegacia de Aveiras de Cima. Sejam bem-vindos. Voluntariamente abdicam do conforto do seu lar 6 dias por ano, 24 sobre 24 horas, disponíveis para garantir a segurança pré-hospitalar de todos os munícipes do concelho de Azambuja, como dos concelhos limítrofes e a nível nacional, devido à sua localização geográfica e estratégica. Convido-os a visitar estas magníficas instalações, a quem ainda não teve a oportunidade e humanitário, que prestam apoio a quem mais precisa e que muitas das vezes se sobrepõem ao Governo Central. Bem-ajam a todos, ajudemos a ajudar. Pedro Vieira, Coordenador Local de Emergência. Pergunto mais uma vez se alguém do público deseja intervir. Não havendo registro, passamos então aos pontos à ordem do dia e vamos diretos ao ponto 1. Para o ponto 1 temos aprovação de atas. Vamos aprovar a ata. Os senhores deputados receberam as atas, houve umas emendas que foram solicitadas, penso que foram feitas. Na ata de 30 de janeiro está tudo completo. Na ata de 14 de março há aqui uma nota do senhor deputado Firmino, na página 8, que diz: só dessa forma de organização publicitará, mas já sabemos, e o senhor deputado já fez menção, que não é publicitará, mas possibilitará. Já tomámos nota e a nossa secretária vai fazer esta alteração. Vamos então colocar à votação a ata do dia 30 de janeiro de 2024. Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. A ata de 14 de março de 2024. Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2 da ordem do dia. Aprovação da Carta Social Municipal, proposta P28/V-MO-2024. Pergunto ao Sr. Presidente se quer fazer a apresentação antes. Ok. Sim. Se calhar é melhor repetir para ficar registado, está bem? Ou no púlpito.
Então, boa tarde a todos. Sr. Presidente, como eu estava a dizer, encontro-me impossibilitada de votar esta proposta. Faço parte do núcleo executivo e considero que não estou em condições de poder votar. Portanto, eu vou-me ausentar da sala com a sua licença. Muito obrigada. Com certeza. Não, siga aí. Obrigado. Então, sim, passo ao Sr. Presidente da Câmara que queira fazer a apresentação da proposta. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores deputados municipais, a quem nos assiste aqui presencialmente e a quem nos assiste através das redes sociais, muito boa tarde a todos. Uma nota prévia, o senhor vereador José Paulo, do grupo do PSD, teve a amabilidade de me ligar a justificar a sua ausência aqui nesta sala, porque teve um compromisso, portanto, de última hora e não pode estar presente, para que fique registado. A carta social tem, portanto, uma pessoa responsável, que tem o pelouro da ação social, a vereadora Mara Oliveira, e com a sua permissão dar-lhe a palavra para ela colocar as questões que assim entender. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Vereadora, por favor. Muito obrigada. Começo só por cumprimentar o Sr. Presidente em exercício e a sua mesa, e o Sr. Presidente e mesa, senhores deputados, caro público presente, Cruz Vermelha, muito boa tarde. Aqui dando início então à apresentação da proposta, só dizer que foi feita a semana passada, a pedido da Comissão Permanente e também na Comissão da Ação Social, de Saúde e Ação Social e Habitação, uma apresentação. Essa apresentação foi feita pelo Dr. Luís da Cedro, que hoje também vai estar presente e daqui a pouco vai dar só uma breve explicação sobre a carta. No entanto, dizer aqui, apenas para contextualizar, que a carta foi elaborada pela Cedro para a CIM, ou seja, foi uma carta pedida pela CIM para os 11 municípios. A Cedro fez então a nossa carta e também as outras 10 cartas dos concelhos que fazem parte da CIM. A carta social do Concelho da Zambuja acaba por ser um passo importante, digamos assim, para o nosso Concelho, porque é um instrumento fundamental a nível de planeamento na área de intervenção social. É uma ferramenta de trabalho, mas é sem dúvida uma base para a concretização do diagnóstico social e também do plano de desenvolvimento social. Este documento permite não só identificar as respostas sociais existentes neste momento no Concelho, mas também definir as prioridades nesta área, ou seja, na área de intervenção social. Dizer ainda que esta carta começou a ser elaborada no mandato passado, sensivelmente em 2019, o que fez com que houvesse também aqui um grande condicionante, o Covid-19. Fez com que a maior parte dos questionários que foram feitos a todas as entidades do nosso Concelho tivessem que responder numa altura onde se estava a viver uma grande crise que todos nós não sabíamos muito bem como dar resposta, e possivelmente isso foi um dos maiores condicionantes desta Carta Social. No entanto, dizer que a Carta não é um documento ou um instrumento estático, é sim um documento em mudança, e por isso mesmo a legislação indica que de 2 em 2 anos ele pode ser revisto. Esta carta é um retrato do nosso Concelho atualmente, mas como eu estava a dizer, é claramente um documento que não está acabado, que vai ser também complementado pelo diagnóstico social, que vai ser elaborado, como também já sabem, através do projeto do Radar Social. Neste sentido, eu vou também, com a permissão do Sr. Presidente, dizer que temos novamente o Dr. Luís da Cedro, que irá fazer então uma breve explicação da carta. Sr. Presidente. Com certeza. Dr. Luís, faz favor. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Começar por cumprimentar a mesa, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, técnicos da autarquia, público aqui e em casa.
E começar por agradecer a oportunidade de vos transmitir algumas das principais ideias desta Carta Social. Conforme foi dito, ela já foi apresentada anteriormente, eu vou fazer uma breve síntese. E começar por dar 3 ou 4 notas de partida. A primeira tem a ver com a importância dos 11 municípios se terem articulado, se terem concertado para dotar os seus concelhos, aqui na comunidade intermunicipal, de instrumentos de planeamento e ordenamento à escala setorial. Não só a Carta Social, mas também a Carta Educativa e a Carta de Saúde têm sido desenvolvidas nos últimos anos, através de um processo que foi coordenado pela comunidade intermunicipal e, portanto, desde logo foi assumido pelos 11 presidentes das 11 autarquias a necessidade efetiva de criarmos instrumentos que nos permitam perspectivar e programar aquilo que é a resposta que nós queremos dar às necessidades nas diversas áreas de política pública e, portanto, a primeira palavra tem a ver com a importância efetiva de haver esta concertação entre os autarcas e de se poder ter desenvolvido este processo. O facto de terem sido lançadas também em simultâneo as 11 cartas tem uma vantagem, porque, por um lado, conseguimos responder àquilo que são as necessidades efetivas e aos constrangimentos que existem em termos da rede em cada um dos municípios, mas também temos uma visão de conjunto, uma visão integrada daquilo que são as necessidades e daquilo que são as dinâmicas no território da Alzíria do Tejo, o que significa que muitos dos equipamentos, muitas das respostas que estão contempladas em sede desses instrumentos permitem responder não só àquilo que são as necessidades locais, mas também para algum tipo de respostas, algum tipo de serviços mais especializados, olhar para a necessidade de responder presente e de forma positiva àquilo que é o contexto regional e, portanto, algumas das respostas que estão aqui também contempladas nesta carta têm essa perspectiva de satisfazer não só as necessidades locais, mas também aquilo que são as necessidades da própria região. Reforçar também as palavras da Sra. Vereadora relativamente ao facto de este instrumento, sendo um instrumento importante ao nível da intervenção social, ao nível daquilo que se perspectiva em termos de ação social nos próximos anos, não pode ser dissociado daquilo que são outros instrumentos que estão em curso no município ou que irão ser feitos nos próximos tempos relativamente, por exemplo, ao diagnóstico social, ao plano de desenvolvimento social, ao radar social, ou seja, todo um conjunto de ferramentas que o município se irá adotar para, garantidamente, ter uma intervenção mais assertiva, mais proativa, mais próxima daquilo que é efetivamente as necessidades das populações e na perspectiva de melhorar as condições de vida dos seus municípios. Conforme foi dito também pela Sra. Vereadora, reforçar o contexto em que foi feito este instrumento. Estávamos, infelizmente, todos a viver um contexto pandémico e, portanto, o processo de inquirição, que era bastante complexo, bastante moroso e extenso, arrastou-se no tempo porque, efetivamente, as instituições seguramente tinham outro tipo de preocupações e prioridades que não responder e fornecer um conjunto de informação que era relevante para o instrumento. Felizmente conseguimos chegar a bom porto relativamente a isto e teve também aqui um benefício, que foi muita da informação que não estava ainda prevista contemplar no instrumento, porque não tínhamos ainda um recenseamento geral da população atualizado, foi possível, à medida que foi disponibilizada informação relativamente aos censos de 2021, incorporar também outro tipo de dimensões, outro tipo de variáveis significativas para perceber o contexto e as dinâmicas no território. Aqui reforçar aquilo que penso que todos nós sabemos, tem a ver com as características deste concelho, mas também de outros da região, em que efetivamente tem havido uma redução da população residente no concelho, tem havido um envelhecimento progressivo da nossa estrutura demográfica, ou seja, felizmente a esperança média de vida tem aumentado e isso permite-nos viver mais anos e, por outro lado, temos uma população idosa cada vez com outro tipo de expectativas, outro tipo de, eu diria, interesses em termos daquilo que são as suas perspectivas para a sua velhice e, portanto, encontrarmos também aqui a necessidade de responder com novas respostas sociais, novas dimensões àquilo que possam ser as suas necessidades e aquilo que todos seguramente desejamos, que é melhorar as condições também da população idosa no seu dia-a-dia. Dito isto, nós, a partir do inquérito e, portanto, de toda a informação que foi levantada, foi possível construir os 2 capítulos principais deste instrumento. Ao nível da oferta e da procura, ficámos com um retrato bastante atualizado daquilo que é a realidade
do terceiro setor no nosso Conselho, e a partir dessa reflexão foi feito um trabalho de definição de uma estratégia sustentada em 3 grandes pilares. Penso que todos nós partilhamos. Um primeiro, a necessidade de adequar as nossas ofertas àquilo que é a procura, ou seja, perceber quais são as necessidades dos diversos públicos-alvo, quais são as dinâmicas, como é que estão a evoluir as necessidades e os constrangimentos em algumas das respostas que nós já prestamos e, portanto, encontrar aqui uma oferta cada vez mais qualificada, cada vez mais inovadora, cada vez mais adequada àquilo que são as necessidades da nossa população. Um segundo pilar tem a ver com o facto de até termos construído os diversos instrumentos em paralelo, significa que nós conseguimos também a ação social no centro da intervenção pública, ou seja, olhar para aquilo que é a resposta em termos sociais, mas esta é indústria dimensões, seja ao nível da educação, seja ao nível da saúde. Por exemplo, olhando para a população, sabemos que as escolas é um elemento muito importante em termos de integração, em termos de criar as condições não só para aprender a nossa língua, mas também para fomentar a integração e a inclusão na nossa sociedade, e através dessa, eu diria, diferenciação até à escala nacional, conseguimos não só atrair e fixar migrantes, mas também que o reagrupamento familiar possa existir, e isso é fundamental também, ter essa perspectiva mais integrada de que possam ser as diversas políticas públicas e a estratégia que o município possa seguir a concretizar essa mesma estratégia. A partir dessa estratégia, definimos também alguns princípios, penso que também todos partilhamos, a necessidade de termos um quadro de vida local, ou seja, garantir que os equipamentos estão o mais próximo possível daquilo que são os diversos públicos-alvo, garantir que evitamos ao máximo a institucionalização, nomeadamente da população sénior, significa que temos que encontrar respostas ao nível do serviço de apoio domiciliário, ao nível de outro tipo de respostas mais inovadoras, que permitam que as nossas populações mais idosas permaneçam na sua residência e consigam encontrar as respostas que necessitam naquilo que é a rede que existe, e as instituições, felizmente, deixem-me voltar só um bocadinho atrás, para fazer também um agradecimento público a todas as entidades, a todas as entidades gestoras dos diversos equipamentos e das respostas sociais, por todo o trabalho que tiveram em termos não só do preenchimento dos inquéritos, mas também nas diversas reuniões de trabalho que tivemos em concertação, e, portanto, também passaram uma mensagem clara daquilo que seriam as suas necessidades, aquilo que seriam as suas intenções de investimento, aquilo que são as necessidades a suprir, mas sempre numa perspectiva que é muito importante, de racionalidade do investimento. Temos que garantir a sustentabilidade das nossas instituições e, portanto, temos que ter algum equilíbrio e definir algumas prioridades face àquilo que é o contexto financeiro, que seguramente, todos sabem, não é propriamente muito positivo das nossas instituições. A partir de toda essa reflexão, nós definimos um programa de intervenção. Esse programa de intervenção está sustentado em 3 eixos. Um primeiro, numa perspectiva de reforçar a capacidade de resposta, ou seja, aumentar aquilo que são as nossas respostas e a nossa capacidade, não só no apoio aos idosos, e aí seguramente reforçar as estruturas, os ERPs, no fundo as estruturas residenciais para a população idosa, reforçar aquilo que é o apoio domiciliário, mas numa dimensão mais inovadora e abrangendo outro tipo de públicos, não só o idoso normal, digamos assim, mas também uma aposta clara em ter uma grande proximidade junto da população com deficiências, junto da população a carecer de cuidados de saúde e, portanto, que essa perspectiva de conseguirmos evitar a institucionalização, conseguirmos evitar uma grande pressão sobre os nossos equipamentos, se nós conseguirmos efetivamente ter boas respostas, ter bons serviços a ser prestados no domicílio e, portanto, o programa de ação centra-se muito nessa perspectiva. A perspectiva também de responder, e aqui numa dimensão mais de diferenciação e de criarmos aqui alguma capacidade atrativa junto na região, nomeadamente se nós queremos efetivamente conciliar a vida familiar e profissional, se queremos que efetivamente as nossas crianças o mais cedo possível tenham respostas para as suas necessidades, a resposta creche é seguramente também uma das dimensões que privilegiamos em termos de ampliação da sua capacidade de resposta. Os centros de atividade de tempos livres também é muito importante mantermos os jovens ocupados e de algum modo evitar que possam ter comportamentos menos positivos. Também a dimensão da prevenção é muito importante. Várias das propostas que estão contempladas no instrumento, no fundo, prendem-se com essa necessidade de prevenir, no fundo, o apoio aos jovens, o aconselhamento parental, a necessidade de reforçar também aquilo que possa ser
o prosseguimento de algumas respostas que apenas existem para a população mais jovem, mas depois terem alguma continuidade à medida que vão avançando nas suas idades e, portanto, toda esta reflexão e todo este trabalho que foi feito, no fundo, entronca também naquilo que nos parece fundamental, que é, nós neste momento temos um conjunto de instrumentos de financiamento ao nosso dispor, esses instrumentos, seja no âmbito do PRR, seja no âmbito do Programa PAR, seja no âmbito do Programa Operacional Regional, há um conjunto de dimensões que são priorizadas, para as quais existem financiamentos e, portanto, também aqui marcar uma posição e o município ter aqui um enquadramento, porque no fundo a Carta Social é também isso, é no fundo termos aqui um suporte para que as nossas candidaturas, as nossas intenções de investimento, quando as entidades gestoras as apresentarem, tenham outro grau de maturidade, tenham outro grau de enquadramento naquilo que é este instrumento e seguramente serão valorizadas, terão melhor classificação em termos avaliativos pelo facto de integrarem ou pelo menos corresponderem e estarem alinhadas com a estratégia que está definida no instrumento. Daí a sua principal importância, a meu ver, é que no fundo temos um instrumento de planeamento e programação a curto e médio prazo, mas por outro lado temos também um documento orientado para aquilo que são as principais fontes de financiamento que temos disponível para que possam concretizar e, portanto, garantir efetivamente a melhoria das condições de vida ao longo dos diversos ciclos de vida, desde os jovens até os idosos, que o nosso Conselho tenha as melhores condições e propicie, no fundo, alguma diferenciação à escala regional para conseguirmos ter uma capacidade atrativa e um maior protagonismo da Zambuja aqui na comunidade envolvente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís. Se a Sra. Vereadora deseja ainda intervir em alguma coisa, não? Com certeza. Vamos então colocar à disposição dos senhores deputados. Quem deseja fazer alguma intervenção? Faz favor, Sra. Deputada Fátima Pinto. Sr. Presidente da Assembleia em Exercício, Sr. Presidente da Câmara Municipal, em vosso nome cumprimento os presentes e quem nos acompanha lá em casa. Gostaríamos de agradecer a sensibilidade do Sr. Presidente e da Sra. Vereadora em ter retirado a proposta na última Assembleia, ter sido sensível a esse facto e ter acedido à realização de uma sessão de esclarecimento acerca do tema. O Partido Chega, assim que recebeu o documento para análise, solicitou logo à Sra. Presidente da Assembleia essa tal sessão de esclarecimento. E felizmente em Comissão de Representantes efetivou-se essa situação. E agradecer igualmente à Sra. Vereadora o facto de nos ter enviado as atas dos plenários do Conselho Local da Ação Social. Ficámos bem mais esclarecidos acerca de determinados assuntos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir? Não? Muito obrigado, Dr. Luís. Vamos então colocar... Sim? Faz favor. Vai sair? Está bem. Então é só esperar aí para o micro para... Boa tarde a todos. Bem... Muito obrigado, Sr. Presidente e Deputado. Vamos então colocar o documento. Sim, só um bocadinho. É só chegar o microfone, se faz favor, à Sra. Deputada Luísa. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma declaração de voto. Portanto, a Carta Social é um documento elaborado no âmbito da rede social que, em conjunto com o diagnóstico social e o plano de desenvolvimento social, constituem a base daquilo que se deve ser uma estratégia integrada de políticas sociais municipais. Contudo, a Carta Social que hoje foi submetida à Assembleia Municipal é um documento no qual os parceiros da rede social não se revêem, nomeadamente porque é um documento que denota desarticulação e desenquadramento nos seus eixos orientadores com o plano de ação apresentado, existindo até medidas que estão em contradição com os dados recolhidos. Na verdade, esta versão da Carta Social nem deveria ter sido submetida à apreciação e deliberação desta Assembleia Municipal, face à desarticulação e desenquadramento no mencionados e que foram oportunamente detectados e sinalizados por vários autarcas.
Contudo, a não aprovação da Carta Social pode provocar constrangimentos sérios no acesso a diferentes linhas de financiamento comunitário e ou nacional, quer por parte do município, quer por parte dos vários parceiros da rede social. Assim, responsavelmente, o grupo do PSD decidiu abster-se nesta votação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos colocar então o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, Srs. Deputados. Quem vota a favor? Muito obrigado. Então a proposta da Carta Social Municipal foi aprovada com 14 votos a favor e 10 abstenções. As abstenções 7 do PSD, 2 do Chega e 1 do PS. A favor 10 do PS, 3 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda. Com certeza, Sra. Deputada. Só um bocadinho. Obrigada. Apesar do Partido Chega, nós pretendemos apresentar uma declaração de voto. Apesar do Partido Chega considerar que se trata de um documento de extrema importância para o nosso Conselho, pois é um instrumento estratégico de planeamento da rede de serviços e de equipamentos sociais, denotamos que está desfasado no tempo, uma vez que os dados nele contidos são referentes de 2019 a 2021. É certo que passámos por um período pandémico, mas seria importante termos dados e informações mais atuais. Lamentamos igualmente que o parecer do Conselho Local da Ação Social da Zambuja tenha sido apenas, e passo a citar, positivo. Igualmente doloroso é lermos as atas dos plenários do Conselho Local da Ação Social da Zambuja, realizados respectivamente a 13 e 18 de abril, e verificar que as sugestões, contribuições que várias das instituições que compõem o referido Conselho proferiram, não foram tidas em linha de conta, foram totalmente ignoradas. É certo que a Carta Social Municipal pode ser revista daqui a 2 anos, mas até lá continuamos com um documento que é apenas positivo. Neste sentido, o Partido Chega não poderia ter outro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, Perfil Municipal de Saúde de Zambuja, proposta P25/V-AMC-2024. Pergunto ao Sr. Presidente da Câmara, queira apresentar a proposta, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Conforme fiz referência à anterior proposta, portanto, tem uma pessoa responsável na Câmara por ela, que é a vereadora Ana Coelho, que tem o pelouro da saúde, e nessa perspectiva, portanto, com a sua autorização, solicitava que a senhora vereadora, portanto, pudesse fazer uma intervenção. Com certeza, Sr. Presidente. Faz favor, Sra. Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, na sua pessoa, cumprimento a sua mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, também na sua pessoa cumprimento os colegas do Executivo, cumprimento os deputados municipais, os funcionários, o público que nos assiste lá em casa, o público que hoje está aqui e, nomeadamente, todos os elementos desta casa. Antes de passar à proposta, dizer que é um gosto e um orgulho estar hoje aqui.
numa infraestrutura que tanto nos diz também a nível municipal, este quartel que é tão importante naquilo que é a emergência no socorro e na proteção civil do concelho de Azambuja e, melhor ainda, um gosto ainda maior, estar na minha terra aqui em Aveiras de Cima. Obrigado, Sr. Presidente, por isso, por estas sessões que têm sido feitas descentralizadas e que acabamos por passar um bocadinho por todas as freguesias e por todas as instituições. Relativamente ao perfil municipal de saúde, o perfil municipal de saúde é um documento de base, um documento estratégico que servirá de base à elaboração da Estratégia Municipal de Saúde, mas antes de passarmos à elaboração da Estratégia Municipal de Saúde, era importante fazermos este levantamento e fazermos a elaboração deste documento que nos permitiu, de algum modo, recolher dados no âmbito da saúde, que nos permitiu delinear um cenário que, a partir daqui, nos vai permitir elaborar a nossa Estratégia Municipal de Saúde, documento infraestruturante para o nosso concelho. Foi elaborado também por uma empresa, houve previamente uma apresentação aos senhores vereadores, após ir à reunião de Câmara houve, e na Comissão da Saúde, uma apresentação prévia aos elementos que compõem a saúde e a quem da Assembleia Municipal que está presente. Foi disponibilizada essa apresentação, foi disponibilizado o perfil com alguma antecedência. Hoje temos aqui também a doutora Helena, que representa a empresa e que fez parte da elaboração deste perfil de saúde, e coloco-me, Sr. Presidente, ao dispor dos senhores deputados para alguma questão que assim tiverem. Antes de mais, cumprimentar também a doutora Helena e agradecer a sua presença aqui hoje. Olá, boa tarde, doutora Helena. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Tem então a palavra a doutora Helena. Se faz favor, doutora Helena. Eu não tinha preparado propriamente uma apresentação, porque é um documento vasto, com alguma tecnicidade, e portanto penso que tiveram acesso a ele. Iria apenas repetir as palavras da senhora vereadora, que isto é um ponto prévio, é um diagnóstico da situação de saúde no concelho, que depois será objeto da elaboração de uma estratégia, de um plano de intervenção nesta área da saúde. Este perfil tem diversas componentes, desde um levantamento da situação de contexto, porque a saúde se cruza com uma série de dimensões da vida em sociedade, portanto, desde a demografia, a habitação, a educação. Depois tem um diagnóstico da acessibilidade aos equipamentos de saúde do concelho, e finalmente tem um levantamento de sugestões e de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas do concelho relativamente a este setor. Estou à vossa disposição para responder às questões que quiserem, e é isto. Muito obrigado, doutora Helena. Pergunto aos senhores deputados, querem fazer alguma intervenção? Senhora deputada Maria João, se faz favor. Ora então, muito boa tarde a todos, novamente, desta vez para poder me dirigir também à mesa. É um gosto estar aqui novamente. Sr. Presidente da Mesa em exercício, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público em casa e aqui, Cruz Vermelha, obrigada por nos receberem e parabéns por umas instalações tão boas. Esta minha intervenção é apenas para vos dizer que estive a ler o documento com muita atenção e tive a oportunidade, na sessão de esclarecimento que tivemos, de o dizer. É um documento que ainda não é uma estratégia, é um documento que faz o retrato,
Tenho muita pena que não tenhamos conseguido ter dados mais atualizados, nomeadamente no que diz respeito ao município da Zambuja, portanto a Zambuja no que diz respeito aos tratamentos e aos internamentos e à tipificação das doenças no Hospital de Vila Franca de Xira, que é o nosso hospital de referência, bem como o Hospital de Santarém, que também faz alguns serviços à nossa população. De qualquer das formas, acredito que todos esses constrangimentos poderão vir a ser ultrapassados e que este documento tem um interesse sociológico, que é a minha área, eu não posso deixar de dizer, extraordinário, que tem perspectivas que devemos debruçarmos sobre elas quando estivermos a realizar a estratégia. Portanto, a bancada do PSD irá votar favoravelmente esta proposta. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir? Sim, Sr. Firmino, faz favor, tem a palavra. Muito boa noite, Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento as suas secretárias, Sr. Presidente da Câmara e respectiva variação, muito boa noite. Caros companheiros da Assembleia, público presente e em casa, e uma saudação sempre especial aos funcionários do município. E também quero saudar e dar os parabéns à Cruz Vermelha de haver este siglo, pelas magníficas instalações que têm aqui. Voltando ao que importa, que também é importante. A primeira nota a salientar é que o perfil do Ministro de Saúde de Zambuja, apesar de não ter sido elaborado como devia ter sido, através de um protocolo ou de educação a uma entidade pública na área da saúde, universidade ou politécnicos, por exemplo, contém um conjunto de dados muito relevantes sobre a situação da saúde, mas também a caracterização muito cuidada de outras envolventes, como o território, a demografia, a educação, a habitação e as condições de vida e trabalho. Os elementos disponibilizados confirmam alguns pontos fracos da situação social. Um ganho médio de 1.129 euros para os trabalhadores. A existência de cerca de 30% de reformados e pensionistas com um rendimento médio de 6.188 euros. Uma fraca proporção da população com ensino superior. 4% dos residentes sem qualquer escolaridade, já que no que trata a habitação, o parque habitacional público é extremamente baixo, correspondendo apenas a 0,64% do conjunto dos alojamentos disponíveis. Mas é justamente na área da saúde que o quadro é mais preocupante, já que confirma que dos quase 19 mil utentes inscritos das unidades de cuidados de saúde primários, menos de 13% têm médico de família, havendo mais de 16 mil utentes sem os mesmos médicos. De acordo com o último relatório de acesso do Ministério da Saúde, o município de Zambuja está, aliás, entre os 10 concelhos do território continental que têm uma percentagem de utentes com médico de família inferior a 57%. Assim, mostra ser urgente a elaboração de uma estratégia e de um plano municipal de saúde que coloque, mais do que até agora, o povo de Zambuja no centro das decisões políticas. Como medida a ser tomada a curto prazo, o Bloco de Esquerda sugere que sejam promovidas sessões de esclarecimento dinâmicas desenvolvidas de forma voluntária por jovens do Concelho de Zambuja que tenham estudado ciências ligadas à educação, e sugerimos também a criação de uma plataforma online de informação onde se encontrem os referidos cuidados de saúde básicos, até que ter medidas de adotar em caso de doença leve. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir? Não. Vamos então colocar o documento à votação. Antes disso, agradecer a presença da doutora Helena, mais uma vez.
Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Quem vota a favor? 3. Muito obrigado, senhores deputados. Proposta aprovada com 22 votos a favor, 11 do PS, 6 do PSD, 4 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda e 4 abstenções, 2 do PSD e 2 do Chega. Sim. Vou só esperar para o microfone. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria de Fátima Pinto. O Partido Chega pretende apresentar uma declaração de voto. Apesar de considerarmos que se trata de um documento de extrema importância para o nosso Conselho, é um instrumento que tem como propósito definir o planeamento estratégico municipal na área da saúde, denotamos que alguns dados não são atuais e o estudo, infelizmente, careceu de um número significativo de respostas, de modo a proceder a uma análise mais concreta. É certo que este perfil é um documento de elaboração prévio à Estratégia Municipal de Saúde, mas é necessário dar-lhe a importância e o cuidado devido. Neste sentido, solicitamos que a Câmara Municipal de Zambuja proceda à elaboração de um estudo urgente que identifique as causas e os motivos pelos quais a taxa bruta de mortalidade observada no nosso Concelho supera a do continente e apresentou uma subida a partir de 2019, cujas causas estão na origem das doenças do aparelho circulatório e dos tumores, neoplasmas. Terão estas causas origem no aterro de Triasa, sítio em Zambuja, nos lençóis freáticos, nos painéis fotovoltaicos, nas redes de alta tensão? Neste sentido, o Partido Chega não poderia ter outro sentido de voto senão a abstenção, deixando para reflexão questões e solicitação urgente do estudo a bem da população do Concelho de Zambuja. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então ao ponto 4 da nossa ordem do dia, projeto de regulamento do Banco de Produtos de Apoio do Concelho de Zambuja, proposta P31-V-MO-2024. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para fazer a apresentação da proposta. Sr. Presidente e caros deputados, a proposta tem a ver com os pelouros que a vereadora Mara Oliveira tem, portanto, responsabilidade e, como tal, acumulo essa responsabilidade para ela fazer a apresentação do projeto. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, relativamente então ao Regulamento de Bancos de Produto de Apoio, dizer aqui que este Banco de Produtos de Apoio nasceu numa necessidade identificada na rede social, nomeadamente das Comissões Sociais Interfreguesias, e posso dizer que foi da Comissão Interfreguesias de Alcoentre e Manique do Intendente. Este regulamento já é um instrumento há muito desejado pela rede social, nomeadamente tanto aqui pelo Sr. Presidente de Alcoentre e pelo Sr. Presidente da União de Freguesias, que foram eles que lançaram este mote então à rede social. Este banco de produto de apoios pretende dar resposta a todos os cidadãos que, por um motivo de perda de autonomia, seja ela permanente ou temporária, necessitem de produtos de apoios. Produtos estes como camas articuladas, cadeiras de rodas, canadianas, colchões, vários equipamentos. Dizer aqui também que a entidade gestora deste Banco de Produtos de Apoio será a Câmara Municipal e será para dar resposta a todos os utentes ou municípios do Concelho de Zambuja que deles necessitem. Estou ao dispor para qualquer questão, se assim o entenderem. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Senhores deputados, quem deseja colocar alguma questão? Não?
Vamos colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5 da ordem do dia, após consulta pública, procedimento com vista à contratação de empréstimo até ao valor de 4.107.500 euros, pelo prazo de 20 anos, para financiamento da empreitada de beneficiação de pavimentos do concelho de Azambuja, proposta P52/P 2024. Queira o Sr. Presidente apresentar a proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma proposta que já teve, portanto, um conjunto de discussões e que vem, portanto, à Assembleia, para a Assembleia se pronunciar sobre o empréstimo, portanto, e a forma como ele se irá, portanto, desenvolver. Nesse sentido, portanto, fico, enfim, a aguardar que os senhores deputados ponham algumas questões que assim entenderem, para depois, ao eu aos técnicos, podermos, portanto, esclarecer os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quem deseja, faz favor, Sr. Deputado Carlos Valada, é só esperar pelo micro ou dirigir-se ao púlpito. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, na vossa pessoa cumprimentar todos os presentes e quem está a ver pelo YouTube. Tenho aqui várias perguntas, não é só mesmo por dúvidas que nos surgiram, possivelmente até apenas e só por uma questão de interpretação do que está escrito. A primeira pergunta era, aqui em vários locais destes documentos, fala em período de carência. O período de carência normalmente é aquele período onde, ou que estamos sem pagar normalmente capital, só se está a pagar juros durante o crédito. No entanto, no contrato, ou na proposta de contrato da Caixa Agrícola, não é aqui, diz lá, só um bocadinho que eu agora aqui perdi-me. Diz que, na páginas tantas, diz que a Câmara pode usar o período de carência para ir recebendo o dinheiro por tranches. É só a nossa dúvida se o período de carência é mesmo os 3 anos para começar a pagar o capital, ou se é as tranches, o dinheiro que vai vindo conforme a Câmara vai precisando para ir pagando aos empreiteiros, que é mesmo assim. E a outra pergunta é, na proposta que veio em março, dizia que a Estrada Municipal 513 não estava incluída neste pacote, vamos chamar assim, mas que iriam tentar ver se ainda conseguiriam colocá-la. A nossa questão é, a estrada está ou não está? E se não está, por que razão, sendo uma das estradas municipais com mais movimento e que está num estado completamente lastimoso, porque é que não está neste programa? Era só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Sr. Deputado Carlos Valada, dizer-lhe que o período de carência, portanto, é determinado pela legislação, portanto, penso que agora neste momento a informação que me deram é que o período de carência pode ir até aos 4 anos e é assim, a obra vai se desenvolvendo ao longo de 300 dias, é o que está no contrato. Portanto, conforme forem caindo as faturas, a estrada não está contemplada. A estrada estamos agora a fazer, portanto, fizemos o levantamento topográfico, estamos a desenvolver o projeto e pensamos ainda conseguir, portanto, neste mandato, desenvolver um projeto que é da rotunda do Val do Brejo até à subida para o Valparaíso, que é aquele troço, portanto, que está em péssimas condições. A estrada está toda ela bastante
modificada, mas a que ele trouxe, pensamos nós que é o que está mais... E pensamos, portanto, com o remanescente do valor, portanto, do empréstimo, o valor da empreitada baixou para os 3.300.000 euros e ficamos ali com um superávit, portanto, de 900, 800, 900 mil euros, que pensamos que é capaz de dar para fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas algum senhor deputado deseja intervir? Para falar com a bancada, com certeza. Então vamos ter 2 minutinhos. Vamos então passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalho. Já estávamos... Faltava a aprovação. Faltava a aprovação, exatamente. Vamos então colocar o documento. Vamos colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Quem vota a favor? Muito obrigado, senhores deputados. Temos a proposta aprovada com 24 votos a favor, 11 do PS, 8 do PSD, 4 da CDU, 1 do Bloco de Esquerda e 2 abstenções do Partido Chega. Muito obrigado. Vamos então para o ponto 6 e último da nossa ordem do dia, Serviço de Auditoria Externa às Contas do Município de Azambuja, proposta P53/P 2024. Quero ao Sr. Presidente apresentar a proposta. Obrigado, Sr. Presidente. Este serviço de auditoria externa às contas do município é uma obrigação, portanto, que decorre de legislação para o efeito. Já aprovámos, portanto, a proposta na Câmara e agora submetemos à Assembleia, para a Assembleia também se pronunciar sobre este serviço. Portanto, alguma questão mais técnica, portanto, peço com a sua autorização o apoio da doutora Irene e do Dr. Ricardo Portela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem dos senhores deputados deseja utilizar a palavra? Não registra intervenções. Vamos então colocar o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Damos assim por terminada a nossa ordem do dia, os nossos pontos. Vamos esperar a elaboração da minuta da ata para a leitura. Como é habitual, aproveitamos sempre este bocadinho para promover as festas do nosso concelho. Estamos a decorrer em Aveiras de Baixo a festa do Dr. Ricardo, não é? Não sei se há mais algum presidente de junta, tem mais alguma informação.
Então, senhores deputados, peço a vossa atenção para a leitura que a senhora deputada Elisete vai ler. Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Vamos proceder à leitura da minuta da ata. Sessão extraordinária, 12 de julho de 2020. Presenças. Mesa da Assembleia, Presidente em exercício, Rodrigo Paulo Ferreira da Conceição. Primeira Secretária, Maria Fernanda Simões Ferreira Fernandes de Fidalgo. Segunda Secretária, membros da Assembleia presentes de acordo com a relação anexa a esta minuta. Membros da Câmara Municipal, Presidente Silvino José da Silva Lúcio, Vice-Presidente António José Mateus de Matos, Vereadoras Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, Mada Lúcia de Almeida Oliveira, Rui Pedro Figueiredo Corça e Maria Inês da Graça Louro. Pelo Sr. Presidente em exercício foi verificada a existência de quórum. Substituições. O Sr. Presidente em exercício informou de que, ao abrigo do número 1 do artigo 78 e do número 1 do artigo 79 da Lei número 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, solicitou a sua substituição. Nesta sessão, a senhora deputada Vera Lúcia Raimundo Braz dos Santos, representante do PS, sendo substituída pelo senhor deputado José Luís Marques dos Santos, representante do mesmo partido na lista admitida. O senhor deputado Alexandre José Gomes Grazina, representante do PS, Joaquim Ramos Soares, representante do mesmo partido na lista admitida. O senhor deputado representante do mesmo partido na lista admitida, não tendo o mesmo José da Fonseca Nobre, representante da CDU, sendo substituído pelo senhor deputado José Gonçalves Dias Pereira, representante do mesmo partido na lista admitida. A senhora deputada Helena Maria Amorim Maciel, representante do PSD, sendo substituída pela senhora deputada Luísa Maria dos Reis Pereira Martins, representante do mesmo partido na lista admitida. E o senhor deputado Nelson Caetano Rodrigues, representante do PSD, sendo substituído pelo senhor deputado Carlos Miguel Rebelo Valada, representante do mesmo partido na lista admitida. O Sr. Presidente em exercício informou de que, ao abrigo da linha C do número 1 do artigo 18 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o Sr. deputado Gustavo Bruno Borda de Água foi substituído por Carlos Alberto Ferro Teixeira, substituto legal por ser designado. E o Sr. deputado Cláudio André Serrano Horta foi substituído por António Manuel Carlos Cachado, substituto legal por si designado. Procedeu-se ao período de intervenção dos cidadãos. De seguida, procedeu-se à ordem do dia, com o ponto 1, aprovação de atas. P01/AM/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado: contra 0, abstenção 0, favor 26, 11 PS, 8 PSD, 4 CDU, 2 Chega e 1 do Bloco de Esquerda. A proposta faltavam deputados. Exatamente. Ok. Somos 26 estamos cá. Sim. Sim, sim. Somos 26. Continua.
Não, são os 26. Sim, sim. Posso continuar, Sr. Presidente? Ponto 2, aprovação Carta Social Municipal P28-V-MO-2024. Discutida a proposta de 2 do Chega e 1 do PS, favor 14, 10 do PS, 3 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda. A senhora deputada Luísa Martins apresentou declaração de voto. A senhora deputada Maria de Fátima Pinto apresentou declaração de voto. A proposta foi aprovada por maioria. Ponto 3. Perfil municipal. A proposta foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado. Contra 0, abstenção 4, 2 do PSD, 2 do Chega, favor 22, 11 do PS, 6 do PSD, 4 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada por maioria. A senhora deputada Maria de Fátima Pinto apresentou a declaração de voto. Ponto 4. Projeto de regulamento do Banco de Produtos de Apoio do Concelho de Azambuja, após consulta pública. P31-V-MO-2024. Discutida a proposta. Contra 0, abstenção 0, favor 26, 11 do PS, 8 do PSD, 2 do Chega, 4 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 5. Procedimento com vista à contratação de empréstimo até ao valor de 4.107.500 euros pelo prazo de 20 anos para financiamento da empreitada de beneficiação de pavimentos do Concelho de Azambuja. Proposta 52/P/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado. Contra 0, abstenção 2 do Chega, favor 24, 11 do PS, 8 do PSD, 4 do Chega e 1 do Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada por maioria. Ponto 6 e último ponto. Serviço de auditoria externa às contas do município. Proposta 53/P/2024. Discutida a proposta, foi a mesma colocada à votação, obtendo o seguinte resultado. Contra 0, abstenção 0, favor 26, 11 do PS, 8 do PSD, 4 da CDU, 2 do Chega e 1 do Bloco de Esquerda. A proposta foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Vamos então colocar a minuta da ata à votação. Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Damos por encerrada a nossa Assembleia. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, Executivo e o público. Quem vai de férias, boas férias. E até uma próxima.